Agora vai começar o programa Overdose Virtual. Overdose Virtual. Informação, curiosidades, novidades. Conectando você ao que é de melhor do mundo. Apresentado por Lissandra Galba, Yves Mutschild, Mariel Lobo de Souza e Felipe Labanca. Live Now. Agora no ar, Overdose Virtual. Rádio Vlogs. Boa noite, ouvintes da Rádio Vlogs. Boa noite, ouvintes do Overdose Virtual. Boa noite, ouvintes do planeta Terra e do planeta que não está aqui. Meu nome é Lisandra. Hoje eu vim aqui para contar algumas histórias. E boa noite. Boa noite, eu sou o Mariel. Boa noite, eu sou o Mariel e eu vou contar uma coisa para você. O programa de hoje vai fazer história. Olá, boa noite, ouvintes. Eu sou o Felipe Labanca, estou falando direto da terra do Guaraná Jesus e hoje eu sou publicitário, amigo do Forrest Gump. Uma coisa muito importante, para ficar no registro da história, você que está ouvindo a gente agora, você pode falar conosco através do Twitter. Basta mandar um Twitter para @overdosevirtual, colocando sempre a hashtag Overdose Virtual, tá certo? Pode também fazer a sua pergunta através da nossa fanpage, né? Através do Facebook. E que mais, Felipe? Como é que a pessoa pode fazer contato com a gente? Não esquecer que caso alguém queira ver algum tema, né, ou um esclarecimento mais profundo, que não dê lá nos 140 caracteres do Twitter ou na fanpage, pode mandar diretamente via nosso e-mail, que é o overdosevirtual@gmail.com. Manda lá. O assunto a história é como fazer storytelling virtual. E o que se trata isso? Alô, cheguei, desculpa, gente. Opa, vamos lá. O primeiro convidado do que se trata é o Rodrigo Dias Arnaud, empreendedor, membro da diretoria de ensino da SET, curador responsável do grupo de estudos Era Transmídia dos inovadores ESPM e atua como líder de inovações e pesquisa em emissora de TV. Boa noite, Rodrigo Dias Arnaud. Bem-vindo. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Mariel. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É você que vai contar histórias? Ou vai ensinar a gente a contar histórias? Eu vou fazer a curadoria das histórias. Opa! Eu vou só fazer basicamente eu não faço nada, quem faz são os autores. Olha! Responsabilidade, hein? Curadoria das histórias. Pois é, ele agitou um story mob lá no evento que foi bacana de ver. Temos também aqui o Almir Almas, cineasta, professor e pesquisador do Departamento de Cinema e Rádio e Televisão da CTR, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, a USP. Boa noite e seja bem-vindo, Almir Almas. Boa noite, Lisandra. Eu já dei uma boa noite ali antes da hora dos apresentadores. Imagina. Seja bem-vindo sempre. Aqui é o microfone aberto a todos. O meu set e acabou a música, eu já achei que o programa estava no ar para os convidados. Não se preocupe. Não se preocupe. Boa noite, né? Não tem problema. 3, boa noite. Isso aí é para começar a história. É verdade, vamos lá. Não tem problema não, aqui é a casa aberta, a porta aberta, aqui o convidado manda. Então, boa noite. A gente manda hoje algumas histórias, não sei como, nem porquê, nem onde, mas estou aqui com o Rodrigo e com a Adriana, com você, Eduardo, Mariel, Felipe, estamos aí com todo mundo. Então tá bom. E só queria colocar também aí junto com a minha apresentação, que eu também faço parte da diretoria da SET. É legal. Bem dito, então. A SET é o Sociedade de Engenharia de Televisão. Sociedade de Engenharia de Televisão. Então a gente está falando com quem sabe fazer televisão também. O Rodrigo aí também da diretoria, eu vi na apresentação dele e nós dois fazemos parte junto dessa diretoria atual. Exatamente, nós estamos defendendo na SET o uso de transmídia dentro da área de televisão, né? Então tá bom. E temos também aqui a Adriana Gali Velho. Ela é, olha só como o universo do storytelling ela vai
a um campo amplo, né? Ela é economista, pós-graduada em marketing e MBA em gestão estratégica e de inovação. Atua como professora na ISPM Sul, Unicinos e FAI, e é sócia da empresa Armazém de Projetos, consultora em design estratégico. Eu acho tão chique essas coisas assim, designer estratégico. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, com a Lisandra da Overdose, Eduardo, Mariel, Felipe, Rodrigo, Almir. Todos vocês, acho que a gente vai fazer uma grande história hoje por aqui. Então, seja super bem-vindo. Lisandra, você já percebeu que todo mundo acaba me americanizando? É Felipe. Você pode falar Felipe, pessoal, não tem problema não. Bom, mas o teu nome tem PH e 2L, o que você quer? PH, 2L, tudo isso. Mas se deixar. Se fosse brasileiro, é F-I-L-I-P-I, né? Não era nem P-E ainda, era F-I-L-I-P-I. Se eu tiver que começar a contar a história desse nome, aí vai dar 3 programas. Depois então, a gente conta vamos lá. E temos também aqui aquele que realmente escreve histórias, né? Ele escreve profissionalmente, ele escreve histórias. O Eduardo José Jatobá Correia. Ele é roteirista, olha que chique. Roteirista e pesquisador do Era Transmite e empresário do turismo. Bem-vindo e boa noite, Eduardo. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Rodrigo, Almir, Felipe, Adriana e Mariel. Então, hoje a gente vem aqui para conversar sobre como fazer histórias, storytelling, o que é storytelling. Primeiro a gente vai tentar entender o que é storytelling, né? E como fazer storytelling virtual. Antes disso, eu gostaria que o pessoal aqui da mesa nos explicasse o que é storytelling, explicasse ao ouvinte, porque a gente não está falando aqui apenas para o pessoal de transmídia, mas embora particularmente eu entenda que qualquer pessoa é transmídia, porque uma simples camiseta escrita "Eu te amo" significa uma transmídia, mas vamos considerar que a gente está falando para um público bem amplo e vamos explicar o que é uma storytelling. E eu queria já parto da pergunta: qual é o campo profissional de quem trabalha com storytelling? Eu começo a pergunta com o Rodrigo, passando pelo Almir, que é um profissional que trabalha ensinando essa prática, e daí fica aberto à mesa. Por favor. Olá, Lisandra, obrigado. Vamos começar então aí o debate, né? Storytelling é um termo muito amplo aí, né? E começou na época das cavernas, na época, né, que o homem se juntou em volta das fogueiras para contar histórias, né? E aí passou a escrever parte das histórias nas pedras, com pinturas rupestres, e chegamos nos dias de hoje com revistas eletrônicas em tablets, que você continua lendo as mesmas histórias, né? Então, o termo contar histórias, que do inglês significa storytelling, né? E os contadores de histórias, que no inglês é o storytellers, é um termo que desde 1970 a Associação Nacional dos Storytellers, né, que é uma rede, NSN, que é uma rede americana que reúne os principais storytellers aí, que você pode contratar em várias cidades americanas. Você escolhe e busca storytellers desde festas infantil até para programas de televisão e séries e jornal, enfim, né, para contar histórias de marcas na área de marketing, brand, né? Então essa associação ela se derivou em duas. Hoje tem a Associação Internacional dos Storytellers. E tudo isso eu estou falando só para mostrar que na realidade é uma coisa muito antiga e que agora veio à tona porque em 2006 o Henry Jenks escreveu um livro, Cultura da Convergência, onde pela convergência de mídias ele detectou uma necessidade de redefinir alguns processos na área de comunicação, né, em televisão, em cinema, em marcas, né? E aí ele juntou os termos de transmídia, que é você transcender a mídia, você se preocupar com o conteúdo que você vai publicar em várias plataformas de mídia, com storytelling, né? E aí ele chamou isso de transmídia storytelling. Então, contar histórias, né,
bem contadas, com técnicas para você engajar a audiência e você conseguir atrair a atenção do consumidor, do usuário, do cliente, seja lá aquele que, né, pode ser um turista, pode ser um eleitor, né, não importa aí a nomenclatura que você acha. Você quer engajar alguém, é o receptor. No estudo da comunicação mais científico, o Almir aí pode contribuir, é o receptor e o transmissor. Então, o storytelling, na realidade, ele quer trazer um processo de comunicação que vá atingir, impactar e fazer com que o receptor compre essa sua história e saia compartilhando com seus amigos no seu mundo real. E agora com o mundo virtual, né? É onde nos interessa mais, porque a velocidade de multiplicação de informação é muito grande. Então, uma mensagem bem passada pode, em poucos segundos, viralizar toda uma campanha, né? Overdose virtual pode ficar mais importante do que a CNN em segundos, né? Tá. Eu vou acrescentar ao que o Rodrigo disse, que, na verdade, para mim, assim, o storytelling não é nada novo, né? O homem se construiu contando histórias. A partir da visão do mundo, de reconhecer o mundo e contar para o outro o mundo que ele viu, é uma história. É a construção de uma história. Então, antes de ficar navegando na questão mais atual do mercado de trabalho de um storyteller ou outras coisas, é bom a gente entender como é contar histórias, de onde que vem contar histórias. O ser humano ali em volta da fogueira, dentro de uma caverna, contando como foi seu dia, quantos animais ele encontrou ali, ou matou, não matou, comeu, não comeu, para poder sobreviver. Ele estava ali contando uma história, transformando a realidade do mundo numa coisa plausível de entendimento para ele. Então, o contar história é transformar em imagem, né, transformar em texto aquele mundo de imagem que estava na frente do ser humano. E aí começa a questão de como construir história. Vindo para hoje, Lisandro, o mercado de trabalho desse storytelling é o mercado de trabalho de quem usa qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de ferramenta para passar alguma coisa, para passar algum conhecimento ou para chamar a atenção de alguém. Então, chamar a atenção de alguém, buscar essa informação, é a ferramenta de quem hoje conta a história, de quem hoje utiliza procedimentos para prender alguém a um objetivo. Esse alguém, como o Rodrigo chamou, é o receptor da informação, já que eu, que gero essa história, que procuro esses procedimentos, sou o emissor dessa mensagem. Mas aí, durante o programa, a gente começa a viajar um pouco mais nessas construções entre aquele homem da caverna na beira da fogueira, contando o seu dia, com esse profissional hoje que utiliza de diversas ferramentas no mundo virtual ou não, para prender a atenção de alguém, contar a história e colocar algo a mais naquilo que a pessoa está na frente, que a pessoa da frente dele assimila. Almir, já tem uma pergunta aqui específica para ti, que é do Marcos Oliveira. Qual deve ser a alma de uma boa história virtual? Quais são os exemplos no cinema e na publicidade? Eu já veio direto para você. E para você. Ué, se é para saber qual é a alma da história? Para o Almir. Almir Almas. Uma pergunta para Almir Almas. Na verdade, a alma da história é a sua alma, né? E aí não tem pulo do gato. Não existe pulo do gato, ou não existe, como por exemplo, alguns autores, como Roberto Maqui, que dão normas para poder contar uma história, e como essa história é bem contada. Não tem esse pulo do gato, né?
A alma que você está colocando é o que é que você vai contar e o que você vai contar, se é ou não é, se acha que vai ser ou não vai ser interessante para alguém. Né? E aí tá bom, se a gente for pensar em regrinhas, vamos pensar nas regras, aí não precisa pegar uma coisa atual, vamos pensar na poética, entendeu? Vamos pensar em Aristóteles, aí, ali tem regras de como contar a história, como usar a sua alma para contar uma história. Certo? Ok. Exatamente. E assim, falando em regras, a gente serve um pouco mais para a atualidade. Se você pegar o que Shakespeare fez na arte, né, o que os estudiosos de cinema, né, Stanislavski no teatro, né, definiu como formas de atuação, interpretação de personagens, né, seja no teatro, no cinema, né, você pode expandir isso para novelas e todo tipo de arte de expressão. Esses mitos aí, né, esses gênios da comunicação de expressão, eles já encontraram as formas e as metodologias de você criar bons personagens, boas cenas para histórias, né, histórias de ficção. Na área real, na área de jornalismo, né, na área de documentários, diversos, né, gênios na área de narrativas, de histórias de massa, seja com um jornal impresso ou um jornal em televisão, também já criaram formatos, né? Então, as universidades de jornalismo, universidades de cinema, elas utilizam todas essas metodologias e técnicas para continuar contando a história de como que a história deve ser contada, cada um na sua área, na ficção ou na não ficção. O que hoje está em estudo é o fenômeno das multiplataformas, a convergência de mídias, as multiplataformas que existem hoje. Cada dia a gente vê na imprensa novas plataformas. Hoje o Mariel acabou de falar aí do Surface, né? Cada vez mais nós vamos ter diferentes plataformas surgindo na mídia, né? Até talvez algum dia, daqui a 100 anos, teremos um padrão de plataforma. Mas por enquanto são dezenas e milhares de plataformas de mídia, né? Rodrigo, você está falando, por exemplo, você falou de universidade, falou de algumas outras coisas. O Almir também explicou a respeito desse tipo de profissionalização, né, dessa tarefa de contar histórias. Eu queria que você, e até o Eduardo Jatobá, ele acredito que seja até bem adequado para dar essa resposta, mas como é que é a profissionalização de alguém que vai contar histórias? Quais são as diferentes vertentes que existem para isso? Eu vou falar um pouquinho, acho que o Eduardo pode complementar da parte de roteiro. Depois eu complemento também, depois Eduardo, tá bom? Ok. Porque assim, não existe hoje uma escola que está ensinando todo o formato de comunicação com todas essas plataformas de hoje. Não existe. O Surface saiu agora e vai ser... não está nem disponível para o consumidor, vai ser disponível só no final do ano. Então é impossível uma universidade, uma escola, ela avançar tão rápido na grade curricular quanto o lançamento do mercado. O que precisa hoje é aquele profissional que trabalha na área de mídia, seja em televisão, em cinema, em teatro, em outdoor, jornais, impressos. Ele precisa estar constantemente atualizado e novos formatos precisarão ser definidos. As escolas de teatro, em São Paulo tem várias escolas de teatro, Wolf Maia, Macunaíma, eles não estão ainda trabalhando com, por exemplo, com webséries, que é um formato para web, de séries de uma mini novela, na linguagem mais popular. Ainda se ensina o teatro, a novela e a televisão e o cinema no sentido mais clássico. Então, o jovem que está disposto a trabalhar com novelas nas redes sociais, não precisa nem ser no Facebook e no Twitter, pode ser em qualquer outra rede social que você queira contar uma história em capítulos, em episódios.
esse profissional ele vai precisar ele experimentar formatos na tentativa e no erro, ele vai aprender e avançar com as novas convergências, né, com essa convergência de mídia. Um grupo de transmídia, que é o nosso grupo lá da Era Transmídia, exatamente esses impactos que tem essa nova onda da comunicação multiplataforma com novas narrativas. Nós estudamos o quanto isso pode facilitar hoje uma empresa, uma pessoa do mercado proliferar ali, viralizar e transversalizar uma história, né? Seja ela ficção ou real. Aí o Eduardo Jatobá, se quiser completar com a parte de roteiro, qual é o impacto hoje de um profissional do mercado, o que ele precisa estudar para desenvolver histórias nessas novas plataformas, né? Explica pra gente então, Eduardo. Bom, para desenvolver as histórias, você primeiro tem que gostar. Você escrever roteiro tem que gostar. De tudo você consegue extrair uma história. De absolutamente tudo. Basta ter imaginação. E aí, essa questão da transmídia, de desmembrar as histórias em múltiplas plataformas, eu conheci isso no meados do ano passado. Eu não conhecia também. E aí no início foi meio difícil. Mas hoje eu já estou mais habituado. E eu acho que a pessoa precisa conhecer o que é transmídia também. Precisa conhecer um pouco de que mais precisa conhecer? Precisa conhecer plataformas para poder fazer a história e desmembrar essa história nas plataformas, que é a questão da produção transmídia. Eu não sou produtor transmídia, eu só escrevo, tá? O Rodrigo é que faz a produção. Eu tenho um projeto que eu estou escrevendo e ele que está fazendo a divisão das multiplataformas. Felipe, você tem uma pergunta? Tem. Com o só uma coisinha, Felipe. Felipe, sim, pode falar. O Almir tinha pedido para falar depois do Eduardo. Ok, não, pode falar, Almir, sua palavra, pode falar. Não, é que eu ia dizer o seguinte, assim, primeiro acho que a gente tem que diferenciar o que é contar história do que é contar história hoje no mundo transmídia digital. Para você aprender a contar história, por exemplo, nós temos várias escolas de cinema, escolas de audiovisual, que ensinam as metodologias e as técnicas de roteiro para se contar uma história. Ou se ensina a poética, né, da dramaturgia. Escolas de cinema, escolas de teatro, tem a questão da dramaturgia, como você constrói. Agora, se conta a história com uma dramaturgia clássica, se conta história com uma dramaturgia não clássica. Tem várias maneiras de se contar histórias e várias técnicas de se aprender a construir essas histórias. Então, isso é uma coisa. Esse mercado de trabalho do contar história é um mercado de trabalho tradicional que a gente conhece, do cinema, do audiovisual, da televisão, etc. Hoje em dia, para se contar uma história no outro mundo, no mundo virtual, no mundo transmídia, pensando em novas plataformas, ou pensando na fusão das plataformas, ou que essa história saia de onde ela está, vá para outros devices, aí sim nós temos uma outra maneira de aprendizado. Mas no fundo o que eu quero dizer é que em todas elas, mesmo essa maneira que a gente tem hoje de aprender diferentes plataformas para diferentes devices, no fundo a gente tem a base, que é essa base da fogueira que eu estava dizendo no começo da minha apresentação. O homem em volta da fogueira contando algo para alguém. Agora, Almir, eu queria, inclusive era essa pergunta que eu queria fazer, também citando aí o que o Eduardo comentou, o publicitário hoje e o jornalista, né, eu percebo que são dois papéis profissionais que estão sendo muito, ou eles estão tendo suas carreiras evoluídas, ou eles estão tendo que mudar suas próprias carreiras. E aí eu fico me perguntando o seguinte, quer dizer que qualquer uma pessoa hoje pode se especializar em contar história, ou seja, aprender essa metodologia, estar sempre antenado e ser um verdadeiro contador de história e poder entrar no mercado de trabalho, seja para o jornalismo, ou seja para a publicidade, e aí mudar tudo do que foi feito até então, por exemplo, como planejar uma campanha.
como é que está essa situação atual em relação à publicidade e ao jornalismo? Então, mas a questão não é que hoje a qualquer um é possível. Isso sempre foi possível a qualquer um em qualquer momento, né? Não, claro, evidente. Não são os publicitários ou os jornalistas que podem fazer isso. Todo mundo pode fazer, claro. Todo mundo pode fazer, mas sempre foi possível. O que a gente tem que pensar é as ferramentas que um jornalista utiliza para contar a história são diferentes das ferramentas que um roteirista de ficção ou de documentário de um longo curta-metragem vai utilizar. E são diferentes das ferramentas que um produtor de audiovisual em multiplataformas irá utilizar. Né? Isso se eu digo das ferramentas técnicas, das condições técnicas para a utilização. Mas, por exemplo, se você pensar que o jornalismo, para contar uma história jornalística, ele vai ter que ter aquelas bases de onde, quando, porquê e o que foi, né? A mesma coisa, quando você vai contar uma história de ficção, você também tem que pensar. Uma das regras do storytelling virtual é isso, também são essas, onde, como, o porquê, o que aconteceu, né? Então, essas regrazinhas, elas valem para todo mundo. Agora, a maneira de você utilizar as ferramentas que você busca para utilizar um determinado objetivo é que são diferentes. Eu queria Sim, pode falar. Sim, pode. Na verdade, assim, como a gente fala que o universo é muito amplo, o storytelling, a gente pode viajar bastante com ele, né? Ele também se aplica ao mundo corporativo, né? Então, o que a gente pode fazer com isso, né? O Gareth Morton, já em 96, ele escreveu Imagem da Organização e ele falava que a empresa é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, a gente sabe que é um lugar onde se produz, circula muitas histórias. Então, é um local onde a gente pode usar o storytelling de uma forma bem pragmática, né? Transmitir na forma de relatos e valores o que acontece dentro das organizações, dando assim maior autonomia e responsabilidade para as pessoas. A gente pode trazer histórias que tragam liderança, inovação, e aonde se aplica o virtual nisso, né? Trazer o storytelling para o virtual dentro da organização, em ambientes de gestão de conhecimento. Então, muitas empresas já têm os seus ambientes virtuais, as suas páginas, onde se trocam informações, se contam histórias, narrativas do que acontece, do que as pessoas, as dificuldades que elas têm no setor, no trabalho, em formas de narrativas, de histórias. E ali se trocam informações de como resolver algum assunto, de como a gente pode ajudar um ao outro, e nessa pegada da storytelling a gente acaba unindo a técnica com a emoção, né? Então a gente consegue atingir nisso a flexibilidade dos funcionários, a adaptabilidade, responsabilidade, todo nesse âmbito da storytelling. Então é muito legal porque a gente pode realmente utilizar essa ferramenta em outras, além do marketing, que a gente fala bastante, né? Além do jornalismo, a gente pode usar em outros contextos também. Ok, gente, uma perguntinha. Vamos lá do Mariel. Oi? Vamos lá, Mariel. Fala lá. Deixa eu falar só uma coisa, Lisandra. Fale. Quando eu estava falando a respeito do que a pessoa precisa para poder construir storytelling, e até o professor falou, o Almir Almas falou a respeito da técnica. É verdade, tem a técnica, mas eu estava lembrando dessa questão de você colocar um trecho, foi o que foi feito na página do evento, que é uma forma de se contar histórias, cada um conta um trechinho, e isso também é uma maneira é um storytelling. E aí eu estava imaginando a princípio isso aí. Por isso eu falei, porque as pessoas que vão contribuindo, nem sempre elas são estudiosas do assunto. Não é? Ok. Vamos lá, Mariel, faça a sua pergunta, a gente responde rapidinho, que tem mais uma ainda sobre esse tema e a gente vai trocar de tópico, ok? Vamos lá, Mariel. Ok. A pergunta da nossa ouvinte Luana Borges, né? A nossa arrobinha, né? @ Luana Borges. Ela pergunta: como construir uma storytelling virtual com um foco no interagente?
Opa! Uma boa pergunta. Pois é. Então, aí, posso começar? Por favor. Sim, sim. Por favor. Então, aí, o que ela chama de interagente, eu chamo de interativo. Desculpe, você pode repetir, Almir? O que ela chama de interagente é? O que ela chama de interagente, eu chamo de interator a partir de um livro chamado do Hamilton The Holodeck, né? E é o cara que age, que ele é coautor da história, né? Então, o coautor, aí como eu vou trabalhar com a minha história, com as regras da minha história, tendo que eu preciso de que tenha alguém que seja coautor dessa história, entrando na construção dramatúrgica dessa história e fazendo com que essa história vá para algum lugar. Então aí o que eu preciso? Principalmente ferramentas que me permitam que esse coautor entre. Certo? Certo. Alguém quer fazer mais algum complemento, Lisandra? Eu tenho... Fala, pode falar? Eu, assim, falar em storytelling virtual, né? A gente quer dizer que é como você vai escrever as histórias no mundo digital, né? E as técnicas todas que existem, né? Todos os estudos e todos os clássicos da dramaturgia e do jornalismo, eles são baseados nos processos de comunicação transmissor, receptor, não importa o meio, mas inspirados no mundo clássico, né? No mundo de jornal impresso, no mundo de broadcasting, no mundo, né, até antes do broadcast, né? O cinema foi inventado em 1900 e os clássicos das áreas de comunicação definiram os processos de comunicação antes de 1900, né? Antes do cinema, antes da televisão, antes do rádio. O rádio completa 90 anos esse ano, né? O cinema 112 anos, né? Então, assim, esses processos, hoje, fazer as definições no mundo virtual, eu acredito que novos estudantes, eu acho que talvez lá em Harvard ou lá em Tóquio, né, vão sair incubadoras de novas ideias, mas isso pode vir do Brasil, pode vir de Universidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de outros estados, de Belo Horizonte, né? Basta que o jovem, né, os professores, eles tenham a audácia, né, de propor novas metodologias de comunicação do mundo virtual. Então, hoje na internet tem algumas discussões em torno do storytelling virtual, né? Tem alguns links até que eu posso enviar depois, eu já mandei para o pessoal que está na discussão, aqui no debate, mas não só a Pixar, mas as grandes empresas, elas estão, empresas na área de comunicação mais inovadoras, estão buscando novos processos de como um agente, né? Né, o que vai interagir, né, ou do jeito que o Almir falou, que é a interatividade, né? Esses processos de interatividade, eles precisam ser definidos, né? Hoje a gente não sabe o que é melhor você entrar no site. Você vai clicar no like, você vai compartilhar, cada um faz o que quer, do jeito que quer, conforme a rede social te mostra na tua tela. Pode ser que no futuro, tudo isso, você não vai engessar as coisas, né? Você não vai deixar tudo quadradinho, mas você vai facilitar a comunicação do transmissor com o receptor, com processos. Hoje você entra por exemplo, num jornal online, você tem 8 botões em cima para aonde você quer compartilhar, se é no Google Circle, se é no Facebook, se é para Twitter, se é por e-mail. Tudo isso dificulta o usuário, que na forma, ele fica um pouco estressado na hora da leitura de um artigo e compartilhar com um amigo. Se você conseguir padronizar na tua rede isso, eu acho que é um processo mais natural. Ok, eu tenho ainda uma pergunta de ouvinte sobre ainda esse tema, que é o seguinte: a Silvana Andrade perguntou ainda sobre o mercado de trabalho. Ela pergunta assim: quais são as exigências, viu? Falando devagarinho dá certo. Exigências para o profissional que queira entrar neste mercado, exigências específicas.
e se existe esse mercado para transmídia storytelling no Brasil. Então, o mercado no Brasil, ele tem... Eu vou responder, mais alguém quer responder junto comigo? Só para saber se tem alguém... Então, eu vou falando. Eu acredito que no Brasil, né, a gente já vê, a gente visualiza empresas da área de transmídia, empresas de storytelling, empresas especializadas já no mundo digital. Né? Em São Paulo, fortemente, tem isso, né? Mas isso... tem no Rio de Janeiro bastante, tem em Porto Alegre, tem em Belo Horizonte, tem no Nordeste do país. Essas empresas, elas são empresas pequenas, com 6 funcionários, 10 funcionários, né? Tem empresas de fora, né? Eu posso até citar o nome dessas empresas todas aí, né? Aqui em São Paulo tem umas 4 ou 5 que eu conheço pessoalmente, as empresas. E assim, elas... são empresas que estão buscando uma inovação dentro dos anunciantes de propor novos contextos de comunicação e vão ver nas novas mídias, né, as mídias tradicionais. Algumas chamam de storytelling, outras de transmídia, outras não chamam de nenhum dos dois, de convergência. Não importa. O que importa assim, é que já existem empresas que estão nesse mercado de trabalho. Se você for considerar que não é só, né, para Silvana essa resposta, é só as empresas que já estão se titulando como empresas prestadoras desse tipo de serviço, mas todo o mercado de comunicação, seja em veículos, né, televisão, rádio, jornal impresso, seja em agências de publicidade, agências de propaganda, agências de assessoria de imprensa, né, agências institucionais que prestam serviços dentro da área institucional de uma marca, de brand, né, agências de brand, as produtoras também de conteúdo audiovisual, produtoras de games, produtoras de aplicativos móveis, todo esse ecossistema de desenvolvimento de conteúdo para uma pessoa que é um consumidor, que está em casa para comprar alguma coisa, para ler alguma coisa, todo esse ecossistema de empresas é um mercado de trabalho para quem está estudando storytelling virtual. Né? Dificilmente você vai achar uma empresa hoje que está trabalhando só com uma mídia lá específica, tradicional. Né? O anunciante, ele quer site, ele quer blog, ele quer rede social, ele quer aplicativo móvel, ele quer estar em televisão, quer estar em rádio. Né? As leis de incentivo, cada vez que tem novas leis aí enriquecendo, aí melhorando para quem está trabalhando com conteúdo audiovisual, e aí você volta com as produções para TV a cabo, TV por assinatura, de produções independentes. Você tem as leis de incentivo para o teatro, né? Já existem teatros em São Paulo, só terminar essa do teatro. Já existem teatros em São Paulo utilizando o telefone celular, né, que é a peça O Sátiros, né, que é uma companhia de teatro de São Paulo, que eles utilizam o telefone celular como extensão da peça de teatro com a audiência que está lá na plateia. Então, assim, não há limites. Né? O mercado de trabalho é o mesmo ou maior do mercado de um jornalista que se forma, de um cineasta que se forma, de um roteirista. Né? Porque a área virtual, ela está hoje, é uma tendência, não tem mais volta, ela está hoje dentro de todo o ecossistema de comunicação. Né? Ô, Rodrigo, já que você está falando nessa diversidade de coisas, me surgiu uma dúvida aqui. Existe algum tipo de... Você também nos mostrou aquela página da Pixar, né? Então me causou uma certa dúvida. Existe alguma receita para você fazer uma boa história? E como é que a gente diferencia? Se essa receita é diferente para filme, para desenho, para jogo, para celular, como você está falando aí do Sátiros? Existe então uma receita para fazer sempre uma boa história? Existem várias, só que seria outro programa Overdose, acho que uns 3 episódios do Overdose Virtual para a gente falar das receitas. Existem várias pessoas com receitas diferentes. Aí se o Almir quiser completar, a Adriana, eu acho que assim, o importante é fazer, pôr a mão na massa e fazer. As receitas então, você vai descobrindo. Então vamos ouvir rapidinho algumas palavras de vocês para a gente ver se a gente consegue formar um conteúdo. Almir, fala lá. Almir caiu? Não, Almir. O Almir tá com probleminha do microfone. Vamos então, lá. Falar, Eduardo, depois a Adriana, eu queria te ouvir também a respeito disso. Ok. Pode falar, Adriana, primeiro. Vamos lá com a Adriana primeiro. Tá.
Então, eu estava ouvindo vocês falar e estava lembrando, a gente há pouco estudou agora pela empresa o case dos vinhos, né? Aqui na região sul a gente gosta muito de vinho, tem bastante vinícolas pelo interior, né? E a gente tem um cliente que está nos pedindo um estudo sobre vinhos. Então a gente começou a estudar sobre inovação nesse mercado. E a gente conseguiu várias histórias sobre vários tipos de vinho que usam o design para diferenciação e usam storytelling para diferenciação. Achei interessante até para a gente ir um pouco nessa linha, trazer para vocês a história do pai do Francis Ford Coppola, que tem um vinho que ele se chama Carmine, que é o nome do pai do Francis Ford Coppola, que é feito com um garrafão, com rótulo vazado, tem umas notas musicais que se refere a uma música que o pai do cineasta fez e conta, né, na embalagem a história do vinho, que na verdade o cineasta, quando era na infância, gostava de pegar as garrafas de vinho do pai e colocar uma cordinha com um lápis e ficar balançando, até que um dia ele quebrou uma garrafa e eles trouxeram à tona essa história toda, tô falando ela curtinha assim, mas ela vai longe, né? E traduziram ela toda numa história do garrafão do vinho, enfim, dessa inovação no vinho. Então, isso só para contextualizar como a gente pode viajar nesse tema e buscar como inovação em várias oportunidades que a gente tem. Então, tem o retorno do Living Red, que é uma marca de vinho também, que faz alusão ao Living Dead, né? Que é o livro e o filme lá dos mortos-vivos, e eles fizeram esse trocadilho, que também quer dizer o vermelho, né, do vinho que está vivo e tal. Então conta também toda uma história, tem um livrinho junto e tal. Então a gente pode ver que dá pra gente ir longe com storytelling, pode usar em diversos meios, em diversos sentidos que a gente quer dar pro que a gente quer. E então a gente pode também... Perdão, desculpa, Eduardo, fale. Eu concordo com a Adriana. Você tem várias formas de se contar uma história. Você pode contar através como um designer, você pode contar até sendo um figurinista. Um filme precisa de um figurinista, novela precisa de um figurinista. E ele vai contar a história à sua maneira, de acordo com a sua visão. Tanto que você tem aí um filme, uma novela de época, os trajes eles vão contar de acordo com a época em que se passa o roteiro. Você tem a mesma história contada através da maquiagem. Cada um dentro do seu cada qual conta a mesma história. Isso também é storytelling. Exatamente, assim, até para complementar o que o Eduardo falou, né, a gente teve contato há pouco tempo com uma pessoa, né, que a Aninha, né, ela estuda visagismo. É um curso superior que já tem 2 universidades em São Paulo, uma em Morumbi, a outra, se não me engano, uma outra grande, também não me lembro o nome. Visagismo é uma técnica de você fazer maquiagem. Assim como storytelling agora vem à tona com convergência de mídias, com uma técnica para contar histórias em multiplataformas, né? O visagismo também está vindo numa onda de você ter que ter cada vez mais a maquiagem totalmente diferente para cada tipo de plataforma. Para o celular uma, para o teatro uma, para o cinema outra, para websérie uma, para novela né, para jornalismo é outro. E fora isso tem as épocas todas e os contextos todos. Né? É como se assim, um repórter, a cada matéria ele está com uma maquiagem diferente. Se ele está cobrindo guerra, ele está com uma maquiagem. Se ele está cobrindo um político, é uma maquiagem. Se ele está cobrindo um crime, é uma maquiagem. Se ele está cobrindo ali uma inovação do Surface, é uma maquiagem no repórter. Assim, uma coisa bem assim, é bem complexa. E quando a gente não está muito familiarizado com isso, a gente escuta essas coisas e fala, nossa, que bobagem, que besteira. Só que dentro dessa técnica, ela já até virou um curso superior de universidades, porque tem um mercado de trabalho muito grande, né? E chama visagismo. E aí, você passa o roteiro e a sinopse da cena, o visagista, ele já sabe todo tipo de maquiagem que ele vai usar, desde a ponta do nariz lá até a luz que vai estar no cenário, ali em cima,
O Eduardo, olha, a Adriana quiser complementar, o Almir já voltou? Alô? Oi. Sumiu o seu áudio, Rodrigo. Não, mas pode continuar que a gente está pegando aqui. Sumiu o áudio do Rodrigo, eu não ouvi o final, mas eu entendi. Não, eu estava falando só da técnica de visagismo, né? O quanto é importante aí para... Sim, tem outra coisa essas também. Novas mídias aí, né? Eu tenho o visagismo, ele envelhece. Pode falar. Ele envelhece e ele rejuvenesce a pessoa de uma forma fantástica. Se não me falha a memória, foi usado na Regina Duarte, na Chiquinha Gonzaga. Fizeram, eu acho que foi feito uma espécie de visagismo, não tenho certeza. Tem alguns vídeos interessantes nos festivais de Cannes sobre storytelling, né? O ano passado... Rodrigo, eu posso perguntar uma coisa? Como que aqui a Silvana entrar com uma pergunta aqui de ouvinte? Podemos fazer assim? Como que as empresas, marcas podem usar o storytelling? Quais os exemplos disso? Tem alguns exemplos clássicos, mas é muito fácil dar exemplo clássico. Você vai no YouTube, no Google, você pega um monte de exemplo de storytelling, né? Eu vou comentar rapidamente, mas vou direto à resposta dela. Mas tem o Johnny Walker, tem um exemplo muito clássico de como usar isso para contar cases da marca, né? Então tem um vídeo no YouTube aí, Johnny Walker, toda a história da marca em 6 minutos, numa trilha de 1000 metros, eles contam a história da marca com um enquadramento de câmera fantástico, sem cortes, né? Foram feitas quase 40 vezes para conseguir chegar nesse resultado que está lá no YouTube, né? Outro caso bem interessante é do Bing, que mostra a história contada em várias plataformas. É um livro de um popstar americano. Cada página do livro ela é distribuída por N locais pelo mundo, né? Desde Londres até os Estados Unidos. Também foi vencedor de Cannes, esse do Bing. Mas assim, as marcas deve ter uns 3 ou mais formas de usar internamente. Uma delas é institucional, com os funcionários. Você pode usar para os treinamentos com os funcionários, para a linguagem que a empresa usa para fazer os funcionários se engajarem por uma causa, seja de economia de custos, ou de busca de inovação, ou de atendimento ao cliente, né? Então, usar o storytelling dentro das empresas, e ele vai ter mais poder se você for por storytelling virtual, usando a intranet, né, usando todas as mídias ou os pontos de contato com o funcionário. Pelo modo digital, ele vai ser mais poderoso e pode ser mais econômico do que você ficar imprimindo folhetos e distribuindo em toda a empresa, né? E mais ecológico. Outra forma de as marcas, as empresas utilizarem isso é para as campanhas publicitárias dos seus produtos, dos seus serviços, né? Você utilizar ferramentas, o melhor de cada uma delas, né? O melhor na hora de contar uma história, contratar lá o melhor roteirista para contar aquela história, usar as melhores plataformas, né? As empresas já gastam dinheiro com pesquisa, com agência, com produtora para desenvolver a parte publicitária. Arnaud, então segura aí. Exatamente isso que eu queria comentar com você. É o seguinte, a gente sabe atualmente que conteúdo transborda, né? Transborda nos dispositivos, né? Nos apps, nas redes sociais. E eu queria conversar com você e muito sobre a Adriana, já que ela citou o detalhezinho do rótulo do vinho. Como o storytelling, eu pensando aqui, né, como que o ouvinte está pensando nesse momento, como é que o storytelling pode criar uma diferenciação das histórias que já se contavam, tá? Como é que o storytelling hoje pode se diferenciar, tendo em vista que hoje, além de ter conteúdo, nós temos que ser relevantes e num mundo onde tudo pode ser contado em qualquer lugar, qualquer momento, em vários dispositivos. Como a pessoa que está agora ouvindo a gente, pensando assim, poxa, mas vem cá, eu vou usar storytelling e vou ser relevante, e me diz 3 exemplos aí, entendeu? Então eu queria que você Arnaud, e a Adriana, e também o Jatobá depois em seguida, comentassem sobre isso.
Posso falar um deles? Fica à vontade. Pode. O Rodrigo, o Arnaud que vai. Bate bola com o Arnaud aí. Olha, pegando aí o gancho do vinho que a Adriana falou, digamos, a empresa está contratando, aí que ela estava falando, por exemplo, se você sair com um iPhone, questionando as pessoas as pessoas que consomem, os consumidores de vinho, para que eles contem, perguntar para eles algum episódio, alguma parte da vida deles em que foi interessante, que foi emocionante, que eles estavam tomando vinho, onde que o vinho entra, por exemplo, uma ceia de Natal, aconteceu alguma coisa, enfim, eles vão contar uma história envolvendo o vinho que para eles foi marcante. Isso é storytelling também, não é, Rodrigo? Exatamente, assim, Você pode ter vários vídeos, pequenos, claro, né? A pessoa vai dar um depoimento acerca de alguma coisa que aconteceu com eles envolvendo vinho. Isso. Esse é um dos poderes hoje do mundo virtual, né? Se você conseguir contar... Eu não vou ficar mencionando o termo storytelling para poder ficar sempre mais didático e explicar as coisas, né? Então, vamos esquecer ele um pouco. Então, assim, hoje, se eu sou uma empresa e eu estou querendo atingir a audiência, atingir os meus funcionários ou o meu consumidor de uma forma mais inteligente, mais rica, eu vou tentar contar histórias que vai se aproximar da realidade de cada um dos meus personagens, né? Os funcionários ou os clientes, né? Ou uma audiência aí, né? Em broadcast, quando você transmite, não vamos tratar como cliente, tratar como uma audiência. Então, esses 3 exemplos. Se você fazer isso que o Eduardo Jatobá está comentando, que é você permitir cocriação da audiência dos clientes na sua história, no seu produto, ou no seu serviço, ou na sua campanha, você vai ficar mais perto deles. Você pode fazer com que eles se sintam parte do que você está criando, e isso viralizar, transversalizar, isso engajar mais rápido. Então, um dos exemplos que eu dou complementando o que o Eduardo falou, é você fazer a participação da sua audiência, né? A cultura participativa. Rodrigo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui novamente do Marcos de Oliveira aqui no Facebook. Ele mandou para Adriana: qual a relação na sala de aula entre o interesse dos alunos para storytelling e a falta de entusiasmo para comentar em blogs e sites, etc. A geração Y possui referências para debater conteúdo? Eu adorei essa pergunta. Eu achei perfeita essa pergunta. Marcos, um beijo para ti. É bem pertinente. Eu acho assim, a gente em sala de aula, os professores têm que se dar conta de que a gente não tem que contar sobre história, né? A gente tem que contar a história. Começa por aí. Porque quando tu contextualiza alguma coisa, tu prende muito mais a atenção do aluno. Ele se conecta contigo muito mais rapidamente. Então, na sala de aula, para te chamar a atenção, porque tu sabe que hoje em dia é tudo mais difícil, né? A gente é um artista na sala de aula, a gente tem que contextualizar tudo, contar histórias dentro da sala de aula. Então, se tu vai contar um case, tu conta ele de uma forma, em vez de explicar o case, né? Tu conta ele. Aí tu já está aprendendo a atenção. Com relação a blogs, eu acho interessante... a gente pode trabalhar, fazer alguns tipos de situações em sala de aula que a gente projete isso para blog. Eu tenho uma filha de 12 anos que está na 7ª série, que ela faz o blog da turma dentro do ambiente virtual do colégio. Então, fica muito legal, porque além de informação que a gente sabe que o blog tem, ela passa todas as histórias dos passeios que eles fazem, narra coisas da sala de aula, tudo. Então, eu acho o blog uma ferramenta muito importante que o professor pode se valer, né, lançar a mão dessa ferramenta dentro da sala de aula para também continuar contextualizando a sala de aula. Sobre a geração Y, eu acho que como eles têm, assim como nós temos a informação à mão em função da globalização, do virtual, está tudo muito mais acessível, eles têm sim como compartilhar histórias, eles também já estão fazendo as histórias rodarem por aí.
né? Então, esses dias eu falei com o Rodrigo, né, que eu tenho um workshop sobre storytelling que eu começo ele dizendo assim, vocês sabem qual é a conexão que tem entre a goma arábica e o trabalho em equipe? Daí fica todo mundo me olhando com um ponto de interrogação, né, e a gente vai seguindo até que uma hora eu explico qual é a conexão, que a minha avó fazia cola, né, com goma arábica, com água e farinha, e a gente se sentava numa mesa, os primos, e trocava figurinha. Então tem toda uma história que tu vai contando. Eu tenho uma história de vida para contar, mas todo mundo tem uma história de vida para contar. Quem tem 20 tem história de vida para contar. Qualquer um tem história para contar. Isso que é o legal. O professor trazer isso também, oportunizar que o aluno traga isso dentro da sala de aula. Eu não sei se eu consegui responder toda a pergunta. Eu já sei que você complementou aquela que eu fiz antes. Sim. Adriana, você falou que quem tem 20 já tem história para contar. Eu pretendo roteirizar uma história, uma vida de um menino que ele faleceu aos 16 anos. E ele tem uma vida fantástica. E eu estou planejando escrever sobre a vida dele. E mesmo menos de 20, 16 anos, já tem aí histórias. Com certeza. Adriana? Diga. Tá me ouvindo? Estou, perfeitamente. A história em volta da goma arábica é a mesma história em volta da fogueira. Exato. Né? Assim, eu caí, a minha conexão caiu, eu perdi um pouco o que aconteceu aí e voltei na hora que você estava dizendo isso. Né? Acho que não é a questão da geração Y. Essa geração é uma geração que também tem as suas fábulas, cria as suas fábulas. Só que essas fábulas dessa geração hoje, ela acontece nesse mundo virtual, nesse ambiente virtual do colégio da sua filha, da minha filha. O em volta da fogueira hoje, com essa geração Y, é em volta do laptop, é em volta do computador. Ali também se constrói histórias, né? E storytelling virtuais. E isso me chama a atenção também, porque até as reclamações são feitas no mundo virtual, né? Então é uma geração que também faz os seus protestos no mundo virtual. E isso me faz lembrar, agora me ocorre um vídeo que correu na internet, que vocês devem ter visto, da United Airlines. Alô? Oi, estão ouvindo? Oi, tá. Sim, pode falar. Da United Airlines, United Breaks Guitars, que é a United quebra violões, né? Que o rapaz postou em rede social um vídeo, ele contando a história e cantando, mostrando que o pessoal do embarque tinha quebrado o violão dele, né? Vocês lembram desse vídeo? Ele correu a internet agora. Então a internet vídeo... quem contextualizou bem esse vídeo foi a Charlene Lee no Liderança Aberta dela, que a gente usa para trabalhar liderança também. Poxa, aquilo ali é outro vídeo que a gente tem que ver e conversar sobre isso, porque ele é um storytelling. E é um storytelling de protesto, né? E deu muito certo depois, porque a empresa teve que ir atrás, né? Alô? Sim, agora, esse só vídeo para complementar... é um vídeo que correu muito a internet, né? Eu acho que é legal esse exemplo que você traz. Agora eu acho, não sei se trazendo alguma coisa nova, mas, por exemplo, os memes na internet são uma forma de se criar storytelling. Né? Tem as histórias que se repetem. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um meme na internet. Vamos explicar então o que é um meme. Então, o meme, na verdade, é um termo que foi criado por Richard Dawkins, um termo da ciência biológica, que é o meme biológico. O meme é o gene que replica a informação do ser humano, certo? Então, ao replicar essa informação, ele se constrói e a gente vai passando de pai para filho, geração para geração. Na memória também existe um meme que é o meme da memória, o meme que replica a memória. E na internet, essa replicação, esse meme, virou, por exemplo, o vídeo da Luísa, o vídeo do A Minha Alegria, outras coisas, ou o vídeo do Obama chutando a porta após a morte do Osama. Aquilo é um meme que seria assim, é uma genética da informação, uma genética
um pedaço da genética da cultura que é transformado e passado à frente. E a todo momento que ela passa à frente, ela se transforma. E essa transformação é a nova criação de outra história a partir do mesmo meme. Certo? Eu vou também contribuir com a história dos memes, né? O Almir aí deu uma excelente explicação e fundamentada ainda, né? Com o nome até de quem definiu. Seria interessante até, acho que, colocar o nome desse... É um autor, né, Almir? Sim, é um autor, Richard Dawkins. Eu vou colocar o nome dele aqui no chat. Que é o seguinte, eu vou falar sobre os memes. Eu tenho uma observação. A gente teve um debate lá no mural da Era Transmídia semana passada com o meme de um banco lá da criança rindo e tal. E aí nós comentamos lá, porque assim, eu acredito que é muito perigoso, é um risco altíssimo que o anunciante paga de utilizar memes. Né? Você utilizar memes para as causas sociais, para viralizar conteúdos de histórias sociais, histórias de personagens na internet, no mobile, nos celulares, tudo bem, né? Não causa tantos riscos quanto eu enxergo com as marcas, né? Um grande banco que tem um orçamento razoável ali para gastar com publicidade, ele utilizar meme, ele pode pagar um preço muito caro se ocorrer o fenômeno do meme reverso. O que seria o meme reverso? Então vamos supor que eu sou um cliente de um banco que botou lá um meme que viralizou, uma criança rindo, rasgando papel. Se eu sou um cliente qualquer, de qualquer região do país, da região mais remota, se eu fizer uma animação, ou usar o meu filho, ou eu mesmo rindo, rasgando papel, porque aquele banco não me atendeu direito, seja uma reclamação qualquer, um problema lá de R$3 na minha conta que foi cobrado alguma tarifa indevida. Se essa pessoa colocar isso na internet com fundamento e com uma coisa engraçada e justificada, esse meme ele pode repercutir tão quanto o meme que o banco utilizou para fazer a campanha toda. E aí a criança rindo, ela vai estar rindo do banco, porque o meme da criança rindo não é do banco, é de um terceiro que foi comprado os direitos, que foi utilizado. Então aquele meme rindo, ele fez sucesso sem o banco comprou depois do sucesso os direitos. Então eu posso fazer o meme de uma criança rindo que vai ter o mesmo impacto do banco, porque para quem está na internet vendo esses vídeos, a criança rindo não é do banco, é uma coisa engraçada que aconteceu que o banco usou. Então, você usar memes e comprar memes para sua marca, eu acho de um alto risco, para as reclamações dos clientes virem uma avalanche em cima de memes, principalmente memes que são super fáceis de produzir, igual o da criança rasgando, é diferente do meme da Luiza, né? Marcas usaram, até a Magazine Luiza usou esse meme, a televisão usou esse meme da Luiza. Então é um meme que não tem uma identidade. O meme não tem identidade, a identidade é da Luiza. O menino rindo, rasgando papel, a identidade é do menino rindo da família dele. Então esse que eu vejo que é o risco de memes. Mas aí é um outro caso, é você avaliar nós estamos no subdetalhe de contar histórias por memes, né? Só quis fazer essa observação. Ok, Phil, você tem uma pergunta, né? Você tem uma pontuação para fazer. Adriana, você chegou a comentar ali atrás, eu fiquei assim, imaginando o nosso ouvinte dizendo, que foi o seguinte, quando você citou lá o rapaz da América, da United Airlines, não é isso? Sim. Naquele momento, não foi nada planejado em contar uma história. Claro que ele estava... E sim, algo que, estou querendo chamar a atenção, então vou usar a criatividade para reivindicar. Tá? Certo. E aí, no caso, eu fico pensando assim, o profissional, a pessoa que deseja se profissionalizar, ou a pessoa que está pensando em utilizar o storytelling numa corporação, nesse caso... eu queria que diferenciasse o storytelling de algo que meramente utilizou a criatividade para chamar a atenção.
Entendeu? Porque nesse caso eu não qualificaria ele como storytelling, e sim uma forma criativa de reclamar. O que, assim, vai ter das mais variadas, né? Mas Mariel? acabou. E eu queria te perguntar o seguinte: e se isso aí. Há uma confusão aí ou não? Ou você, de repente, me explica de uma forma mais clara? Mariel, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que assim. Não, sou eu que estou falando, Felipe. Felipe, eu só queria que a Adriana respondesse, porque como foi ela que citou esse exemplo, Sim. depois ela tem isso mais claro. Pois o Rodrigo me complementa, então. Na verdade, assim, ele fez sem intenção. É isso que nos passa. Mas a gente analisando é um storytelling. Ele contou toda a situação passada no vídeo, né? Ele contou toda a situação cantando. Oi? Se tu vai analisar se tu vai analisar todo o vídeo por gentileza, dele. que cortou um pouquinho o áudio, Adriana. Desculpa. Na verdade, ele talvez tenha feito sem intenção, provavelmente. Né? Mas a gente, olhando o vídeo, analisando, aquilo é uma storytelling. Né? Às vezes as pessoas fazem storytelling sem saber que estão fazendo storytelling. No caso dele, é um vídeo para reclamar, né, para chamar a atenção do problema dele, que deu certo, depois ele foi atendido depois desse vídeo, mas se tu analisar a construção toda do vídeo, ele está contando uma história através da reclamação dele. É uma forma de storytelling. Né? Como a gente está falando aqui, tem tantas formas, tem a forma corporativa, né, que foi um termo cunhado, né, pelo Denning, lá no início dos anos 90, usar storytelling corporativo, storytelling no marketing, storytelling para tudo. Né? Na verdade, é como tu vai fazer isso, de que forma tu vai atingir a pessoa. O storytelling, na verdade, ele envolve a pessoa em emoção. Né? Então, ele tinha uma emoção para passar, e quem vê aquele vídeo também sente aquela emoção. Né? Então, essa contação de história, ela te envolve. Né? Não sei se o Rodrigo quer me complementar. Não, assim, exatamente, concordo 100% com a Adriana. E eu queria falar para o Felipe, assim, para quem está nos ouvindo, para todos vocês, assim, a gente não precisa ficar pensando em o que é, o que não é storytelling, né? Qualquer coisa, qualquer expressão, qualquer mímica, qualquer forma de contar história, né, storytelling não é como você fala assim, vamos agora desenvolver um software em PHP. O storytelling, a tradução é contar histórias. Qualquer coisa que conta histórias, né? Hoje, a gente fez de ontem para hoje no mural da overdose virtual, mais de 10, né? quase 12, 13. Na verdade, Rodrigo, eu apelidei como um story mob, né? A Lisandra chamou de story mob. Nós colocamos imagens, explicar para a audiência que está em casa, nós colocamos imagens, cada um colocou uma imagem ali que participou da brincadeira, e houveram mais de 30 comentários em algumas imagens, basicamente com prosas, com versos ali, contando a história daquela foto, daquela fotografia, daquela imagem. A gente fez isso com todo mundo, a prévia aqui desse programa, até para eu poder agora falar assim, tudo é história. Né? Uma criança sorrindo é uma história, né? Vídeo meme do banco, né? Se você pegar as ondas no oceano é uma história, né? Uma montanha é uma história, uma fotografia estática é uma história, a mímica, os gestos, a nossa voz, qualquer coisa é história, qualquer tipo de comunicação de conteúdo que está contando alguma história. A história pode ser horrível, pode ser podre, pode ser nada, pode ser uma história ridícula, mas é uma história ruim. Então, assim, a preocupação de profissionais que estão dando curso de storytelling, tem lá na ESPM, né, o pessoal da Marta, que dá o curso de storytelling, os profissionais da área do mercado, aí, de empresas, né, tem blogs na internet como Stories We Like, que é um blog que tem vários artigos interessantes, quase que semanalmente, sobre storytelling, né? São pessoas que gostam de escrever, que estão tentando mostrar como escrever boas histórias, baseado nas melhores técnicas que existem. Aliás, Arno, falando sobre meme, o Almir queria até complementar uma coisa sobre isso. Você pode Almir? Isso. Oi. Diga. Então, eu queria complementar justamente pensando na questão hoje a gente fala de storytelling e pensa na questão empresarial, né? Como as empresas utilizam storytelling para dar algo a mais no produto e com isso trazer um cliente.
né? O meme é uma forma disso. E aí o que eu acho que existe, Rodrigo, quando você colocou o meme do Itaú, o meme da Luiza, é que eu acho que as empresas, quando elas utilizam o meme no storytelling para dar upgrade ou dar algo a mais em seus produtos, elas esquecem que o meme não interessa quem está no meme. O que interessa no meme é simplesmente a passagem. Então não adianta você pegar a Luiza, trazer efetivamente a Luiza, pessoa física, do Canadá, escondê-la em um hotel para depois apresentar lá, eu trouxe a Luiza do Canadá, porque não interessa a Luiza, interessa a frase, que é o meme que estava no Canadá. No momento que qualquer um vai apareceu, poder usar, né? No momento que a Luiza apareceu, morreu o meme dela. Né? Exatamente. Então, acho que trazendo para a questão das empresas, como utilizar o storytelling para dar um upgrade ou dar algo a mais em seu produto para o espectador e com isso trazer o espectador para a sua empresa, como tomar conta, como utilizar essas ferramentas atuais dentro do mundo virtual de uma forma inteligente, que ela não fique, o seu produto não seja engolido pela ferramenta. Então, o storytelling empresarial, ele é uma ferramenta de marketing muito forte, mas se ele não for utilizado, ele acaba gerando o contrário para o produto. Eu tenho uma pergunta de ouvinte nosso aqui, que aliás já é um ouvinte que está pela segunda vez, é do @Levi Júnior. Boa noite, Levi. Legal você estar acompanhando a gente de novo. 3 vezes que você estiver acompanhando, já vai ter direito a sugerir uma pauta. Mas ou pedir música no final. Não, vai sugerir pauta, o negócio é mais chique aqui. O Levi está perguntando o seguinte: existe algum estudo sobre o uso do storytelling no tratamento psicológico de crianças? Oi. Para trauma? Bom, essa eu vou dar, não vou me dar o direito de responder. Haja visto que eu sou. Haja visto. Segue o bonde. Bom, considerando que ficou melhor assim. Muito melhor. Considerando que eis aqui uma psicóloga, mas considerando que temos aqui na nossa mesa uma psicóloga, se ela quiser sair da moita, temos a Simone aqui na mesa. Se ela quiser sair da moita e contar pra gente também uma experiência, ela pode contar. Levi, tem sim. Aqui em Curitiba tem a Ana Iviuk, que tem um projeto na Universidade Evangélica que ela desenvolve, que ela faz com a mídia, fotografia, ela desenvolve com psicologia. E ela trabalha já faz alguns anos que ela desenvolve isso no doutorado dela. Então, realmente existe sim um projeto nesse sentido que eu conheço pessoalmente. Agora, deve existir outros sim, mas daí eu já não conheço em particular. Agora, eu não sei se os colegas aqui na mesa sabem de outras experiências. Simone ou Adriana, tem algum conhecimento disso? Com criança não, mas acho que se criança perfeitamente. Agora, sem criança, me fez lembrar agora desse exemplo da Lisandra, que na gestão ali de competências, na seleção de competências de recrutamento e seleção, se usa muito o candidato pegar uma figura que se corta e deixa várias espalhadas em cima da mesa, e o candidato é convidado a escolher uma figura na apresentação e se apresentar contando a história através daquela figura. E isso é muito forte, porque a gente provoca ele em emoções. Então a gente consegue extrair daí a Lisandra, que é psicóloga, pode me ajudar, né? A gente consegue extrair dali várias competências, né, da pessoa, consegue extrair emoções, enfim, já traçar um perfil desse candidato já na apresentação através dessa contação de histórias através de uma figura, né? Ok, Felipe. Não, agora só para complementando também o que acabou de falar, eu já vi histórias sobre storytelling na ajuda para ensinar idiomas internacionais. Então, uma coisa só para complementar, focado para crianças, isso já está acontecendo por aí.
Mas enfim, o que eu queria conversar é o seguinte, é que além de contar histórias, é fundamental manter o diálogo, né? Manter as conversas. Eu acho que isso é o diálogo entre uma marca, entre uma empresa, né? Eu acho que isso é mais importante do que criar histórias, já que vocês citaram o Itaú. É mais importante saber mantê-las. Eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. É o seguinte, eu posso até citar um exemplo. Quais são as ferramentas no futuro que vocês... Aí eu falo para todos na mesa. Quem que quer citar? Quais são as ferramentas que provavelmente vão surgir, ou que já estão surgindo, pode ser uma tendência daqui para frente, que podem ser utilizadas para manter ou melhor desenvolver essas histórias que são contadas, e aí segurar bem firmemente o consumidor, ou a pessoa que está sendo persuadida pela mensagem. Por exemplo, uma delas, acho que sem dúvida, é a realidade aumentada, né? Que é mais que está vindo por aí. E eu queria que vocês conversassem sobre isso, sobre essa futurologia aí. Como é que a gente mantém essas pessoas, que meios são esses, além de meramente só criar as histórias? Quem quer começar? Eu posso começar? Pode começar, amigo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente pensa nesse interator, as regras para utilização de produtos que tenha esse interator e essa pessoa. Primeiro, ela tem que ter um ambiente que ela entre e se identifique nesse ambiente. Segundo, ela tem que ter alguma ação que ela tiver nesse ambiente tem que gerar uma reação para ela, ou algo que devolva a ela a ação que ela fez. Essa ação que ela fez, ela tem que sentir naquele momento que a ação que ela fez gerou alguma modificação nesse sistema. E, consequentemente, essa modificação nesse sistema vai gerar uma modificação nela, na maneira que ela vai identificar ou vai se relacionar com esse produto. Isso não são coisas minhas, são coisas de um livro chamado Pause and Effect, do Middle. E é bem interessante, porque aí você pensa, ao construir essa história, o que vai dar para esse espectador. E hoje, se a gente está pensando em histórias interativas, em histórias e ambientes imersivos interativos, a gente tem que pensar o que efetivamente é interessante, o que vai prender esse espectador, esse interator, coautor da sua história, que vai ajudar na criação da história. Alguém quer complementar o que o Almir comentou? Eu vi que o Jatobá publicou há pouco ali no Facebook, que a gente estava falando sobre isso, a realidade aumentada ali dos chicletes, né? Eu acho que é um case que vocês levaram da Transmídia, e realmente tu falaste ali, Felipe, sobre a realidade aumentada. Eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem para disseminar ainda mais, né, storytelling. Quem falou sobre a realidade aumentada foi a Solange, que é a designer do grupo. Nós tivemos uma palestra na Uniara, em Araraquara, essa semana, e ela falou bastante a respeito disso. As diversas... Inclusive a Solange está aí, nos ouvindo. Um abraço para ela. Temos aí algumas pessoas do grupo nos ouvindo, né? A gente está acompanhando pelo mural lá da Era Transmídia, pelo Twitter. Gente, eu só precisava entrar ainda com... A gente tem muita pergunta aqui, muita pergunta de internauta. Então vamos lá. E a gente está começando a ficar com o tempo apertado. Então vamos... Eu vou soltar algumas do Marcos Oliveira. Deixa eu falar uma coisa antes de você soltar. Diga. Falando em contar histórias, contamos histórias também dos nossos antepassados. Sim. Sobre genealogia. Uhum. Sim, claro. O Marcos Oliveira perguntou aqui onde e como e onde encontrar parceiro certo para o seu projeto de storytelling virtual. Eu vou responder, acho que a gente já respondeu essa pergunta, Lisandra, para Silvana, que ela tinha também perguntado isso. Tem diversas empresas no mercado já especializadas em storytelling. Uhum. Tem a Luxo é uma empresa, Chá de Ideias é outra empresa, do Vitor Pereira. Mas você está me dando nomes de empresa, mas onde? Seria novamente buscando sempre dentro da web. Ela vai encontrar na web, mas eu acho que é importante nessa área
de um roteirista, se quiser alguém que escreve a tua biografia, Lisandra, se você for procurar na web, é complicado, né? O ideal é você conhecer alguém que fez biografia e ter uma indicação de uma pessoa ou de uma empresa, né? Uhum. Então eu recomendaria o Marcos, ele dentro das universidades, conversar com o pessoal, né, com o Almir, né, conversar com a gente que é do grupo da Era Transmídia. Uhum. Com então, tá assim, você diria se aproximar do grupo do Era Transmídia, que há meios lá. Uhum. O grupo tem reuniões semanalmente, né? A gente tem o nosso mural. Nós conhecemos dezenas de empresas, de profissionais, né? As melhores empresas que a gente conhece os trabalhos, a gente convida para as palestras dos nossos fóruns, dos nossos eventos, né? Então, assim, se você sempre tem contato com... E não é só a gente, tem muitas pessoas que estudam. A Adriana, lá em Porto Alegre, deve conhecer... Ela tem uma empresa também, ela deve conhecer outras, né? É contato... O meio acadêmico, às vezes, tem um preconceito do meio acadêmico de ser... são pessoas que só estudam, não faz nada. Eu... graças a Deus, já passei desse tipo de preconceito há muitos anos, né? Eu valorizo muito o meio acadêmico, porque é de lá que vêm as boas ideias e que depois elas vão para o mercado. Óbvio que as empresas com um apelo mais comercial e mais profissional, elas focam no ganho do dinheiro e na lucratividade. Então, isso é o que interessa a todo profissional que está estudando numa universidade, ganhar dinheiro. Só que não se pode esquecer que só com embasamento, com muito estudo, que você vai prosperar nessa área. Não vai existir um storyteller que não leu livros, que não estudou, que saiba contar boas histórias. Não existe isso. Uhum. Né? A pessoa tem que ter conhecimento. E Storytelling Virtual, do mesmo ainda, do Marcos Oliveira, ainda no Facebook, ele mandou: Storytelling Virtual pode ser usado pelo terceiro setor, ONGs, por exemplo, e de que maneira? Pode ser... pode dizer. Eu até respondi no mural para ele que ajuda na profissionalização de ONGs. Você vai contar as histórias de modo mais profissional, com mais engajamento. Só um pouquinho, Rodrigo. E já engata nessa resposta como usar leis de incentivo nisso daí. Nessa resposta, como usar incentivo para projetos de storytelling virtual. Porque daí já fica uma resposta só. É que eu vou falar primeiro essa, porque leis de incentivo dá para separar. Então as ONGs usando storytelling, né, que as técnicas boas de storytelling para você saber contar boas histórias, vai trazer uma forma mais engajante das causas sociais das ONGs, né? Transmídia vai fazer com que as causas das ONGs, as informações e o conteúdo que a ONG produz vão para as múltiplas plataformas. Storytelling não é sinônimo de transmídia. Né? Storytelling é contar histórias. Transmídia é você transcender a mídia, utilizar um conteúdo para contar uma história em várias plataformas. Dentro de transmídia, você usa o storytelling para poder melhorar o teu impacto do teu projeto transmídia. As leis de incentivos, elas não são só para ONG. As leis de incentivos que tem hoje aí no mercado de audiovisual, a lei 10 ou 12.495, se eu não me engano, que é a lei da TV fechada, da TV por assinatura, que ela pede até 3 horas e meia semanalmente de conteúdo de produção independente, sendo metade disso para a produção nacional. Isso está prometendo alavancar o mercado de audiovisual para produções transmídias. No mundo inteiro, as produções independentes, como são baixos orçamento, eles estão focando em transmídia, em mobile, redes sociais, internet, em celular, né, em smartphones, em tablets, segunda tela. É uma forma de ter um custo menor do teu projeto e ele ter uma repercussão grande. Né? Então, transmídia está sendo aplicado aos projetos de produção independente numa forma de deixar mais eficiente o projeto. Então é isso que a gente tem vindo. Existem algumas leis de incentivo para ONGs. Tem uma pessoa no grupo que é a Raquel Espigado, que ela faz cursos até nessa área, que é do Transmedializar, que é o blog dela, que ela conhece as leis de incentivo e, assim, algumas leis podem ser aplicadas só para ONGs, mas são leis que lá no edital vai sair que tem que ser ONG. Nesse caso, vai ser só para ONG. As outras leis todas é para qualquer empresa da área que atue em produção de conteúdo audiovisual. Né? Almir, você quer fazer algum complemento? Almir? Sim, eu gostaria de complementar a resposta do Marcos em relação à pergunta que o Marcos fez. Um bom exemplo de uma história transmídia e junção da transmídia com storytelling
é a campanha do CONI 2012, né, da Invisible Children. Eu acho que todo mundo, não sei se vocês viram isso pela internet, e ali é um exemplo enorme de como uma ideia vira transmídia, isso que o Rodrigo disse, dela transcender as mídias, ela junta todas as mídias e fazem o seu trabalho desde camiseta até o vídeo, até YouTube e as outras coisas mais que ela gerou. E é um storytelling, é contar a história sobre um sujeito, né? Eu acho que vocês abordaram essa ação em outro programa de vocês. Sim, né? A gente fez um programa específico pro CONI. Lembro então, bem isso desse é legal. programa. Aí é um bom exemplo. Não sei se o Marcos, que perguntou, conhece esse exemplo. Provavelmente sim. Se ele não conhecer, ele pode... está lá no nosso, tá lá na nossa página, na fanpage. Exatamente, está lá. ele vai ouvir o que vai saber programa. como é que como se faz olha a pretensão do nosso programa, né? Como se faz o maior viral da história. Mas enfim, eu tenho mais perguntas aqui, uma bem específica da Karina Kak. É Karina Kak. Como aplicar o Transmedia Storytelling? A pergunta é bem assim, tá? Transmedia Storytelling ao e-mail marketing. Esse é um storytelling virtual. Alguém quer falar primeiro? Eu tenho aqui já uma opinião. Quem quiser falar, pode falar. Depois eu complemento. Então eu vou falar. A newsletter é uma coisa muito chata, né? Normalmente cai na caixa de spam das pessoas. As pessoas não leem isso com frequência. A taxa de retorno é baixíssima, né, de newsletter. É um modelo com mais de 10 anos, né? E assim, é um modelo novo, né? Se formos ver com as cartas dos correios, né? Mandar propaganda por carta, seja na sua caixa de entrada virtual ou na tradicional, é chato. Você receber propaganda em casa, dificilmente você dá atenção. É muito baixa a taxa. O storytelling, né? Você saber contar a história, você pode fazer uma newsletter, seja virtual ou real. Vamos focar no virtual na resposta. Você pode contar vamos supor, você vai vender refrigerante. Você pode trazer para a pessoa, que é o consumidor de refrigerante, informações sobre saúde, sobre dieta, sobre dicas de lugares para a pessoa ir, onde vende aquele teu refrigerante, que você tem exclusividade com restaurantes, assim, enfim, grandes, né? E aí você trazer um conteúdo, né? Não é a história do conteúdo rei. O conteúdo rei muita gente já sabe, já trabalha em função do conteúdo para fazer uma divulgação. Com transmídia agora, se você quiser usar storytelling, né? Vamos supor que você não quer usar transmídia, fazer multiplataforma. Você só quer usar uma boa história e só newsletter. Você não vai fazer no teu site, não vai fazer mais nada em nenhum lugar. Só newsletter. Então você vai usar o storytelling lá dentro. Se você contar ali uma história de uma dieta, de algum conteúdo que traga uma experiência, né? Ao invés do conteúdo ser rei, a experiência ser o rei, né? Quem ler aquele teu e-mail vai ter uma experiência diferente, que vai contar para os amigos, que vai se sentir super confortável em ler aquela mensagem e nem vai se importar de ali estar fazendo propaganda de um refrigerante, porque trouxe muito conteúdo ali. Eu já vi newsletters que tem esse apelo. Você lê a newsletter inteira e você sabe que lá no fundo vai ter uma propaganda falando de alguma coisa, mas a informação você absorveu. Então, se souber usar a forma de você contar uma história de algum conteúdo para trazer uma experiência para quem vai ler a sua newsletter, o storytelling é uma ferramenta poderosíssima. Eu vou complementar um pouquinho o que o Rodrigo abordou agora, porque eu confirmo com ele, inclusive ele citaria isso também, que é a taxa de retorno o retorno que tem o e-mail marketing, né? Realmente é muito baixo. Uma campanha de e-mail marketing, ela tem que ter um impacto muito relevante, ela saber exatamente o banco de dados que ela está trabalhando, para saber se esse conteúdo vai ter uma pertinência e uma continuidade. Então, assim, eu já vi casos, exemplos não vou citar marcas aqui, mas que realmente, através de um simples e-mail marketing, você tinha ali 2 histórias, né, relacionadas a colaboradores daquela marca, ou editores, autores de histórias referentes àquele conteúdo, que na verdade era um site,
E o que acontece é que assim, o e-mail marketing você começa a criar expectativa sobre como é que vai ser o próximo e-mail marketing. Você fica doido para que alguém te mande novamente uma mensagem para você ler o que vão mandar no próximo e-mail. Isso é uma coisa interessante, porque faz de uma coisa que geralmente você iria praticamente colocar na caixa de spam, e passa a ser algo relevante, passa a ser algo que te cative. E aí eu sou um pouco contrário, que toda mídia também, de certa forma, tem um limite, né? Não adianta você pode explorá-la profundamente, mas você não pode exagerar, porque vai chegar um momento que você vai ter que, e aí eu concordo com o Rodrigo, que através da transmídia você vai ter que tirar ele para um outro meio, porque se ele ficar somente naquilo, ele vai, as pessoas vão começar a achar que aquela mensagem só fica naquele meio. E elas vão querer algo mais, a curiosidade do ser humano. Então eu acho que tem que explorar sim esse meio, já vi exemplos, mas eu ratifico que eu recomendo que dali tenha um link já jogando um site, jogando para outro tipo de e-mail ou dispositivo. Então, gente, olha, é a hora que todo mundo não quer. Depois, primeiro quando eu digo assim que o programa tem 2 horas, todo mundo fica pensando, nossa, 2 horas. Caramba. Ninguém quer, todo mundo pensa, poxa, muito tempo. Depois eu digo, chegou a hora do tchau, mas já? Mas ainda tenho coisas a complementar. Mas então você complementa e já pode, de repente, responder a última pergunta do Twitter. A última raspa do tacho da Luana Borges. Mariel, desculpa te atropelar, tá? Mariel, você está aí ainda? Tudo bem, estou sim. Como fazer storytelling no jornalismo de forma inovadora? Porque aquela pergunta no carnaval, e aí, você está se divertindo muito, né? Não vale. Então aí fica a pergunta e a Almir pode complementar aí. O que eu queria complementar, que eu vi também aqui no mural do Facebook, algumas pessoas, Redacto, se não me engano, comentando o que é storytelling, do que é transmídia, né? A gente já falou isso aqui, mas eu acho que é legal deixar bem claro assim, que storytelling realmente o contar história, é aquilo, voltando ao começo do programa que eu disse, é a fogueira, em volta da fogueira, é a poética de Aristóteles, ali como contar história, são as regras do herói, que tem na mitologia, todas essas maneiras que se constrói uma história, ou se passa alguma coisa que chega até a gente, e também você pode contar histórias sem isso, entendeu? Tem toda essa coisa, você contar histórias de uma forma muito mais apenas com imagem, apenas com conceito. A história é como você chega até alguém. Então, e esse contar história, ele não depende do mundo virtual. Ele não já existia muito antes do mundo virtual, né? E agora, o mundo virtual possibilita uma outra maneira de contar a história e possibilita esse mundo transmediático. O mundo transmídia, inclusive, ele no mundo virtual, mas ele transcende o mundo virtual. A gente já deu exemplo aqui de como isso se faz, né? Então, eu acho que fechando a participação, deixar claro que storytelling é como você juntar essa história a algo que você já tem, como contar histórias, como criar histórias. E o mundo transmídia é um outro mundo que também utiliza do storytelling. Eu vou complementar com o Almir, dar um exemplo aí. Eu acabei de postar no mural um exemplo de como contar uma história jornalística de forma inovadora, né? Um storytelling bem criativo que foi feito essa semana pelo pessoal do Jornal Hoje, da TV Globo, e eles utilizaram uma forma de contar sobre o desmatamento, se filtrando dentro de uma área de desmatamento, colocando chip em toras derrubadas ilegalmente da floresta amazônica e câmeras escondidas para contar a história da maneira com que a quadrilha entra na floresta e arranca lá as árvores, põe no caminhão e rastrearam essas toras até uma madeireira, prendendo lá a empresa ilegal com apoio do governo, IBAMA, etc. e tal. Eu coloquei o link no mural.
Se vocês olharem o segundo vídeo da reportagem, mostra como foi feito isso. Para mim, isso é um storytelling inovador em jornalismo. Ao invés de você só narrar um problema, você foi lá, entrou dentro do problema e contou toda a história. Quem assiste isso tem uma impressão e um engajamento diferente daquele que só lê uma notícia de mais uma árvore que derrubaram. Então, assim, é um exemplo que eu quis mencionar para vocês aí, tá no link no mural. Eles instigaram a criatividade, né? Mergulharam na... Não, perfeito, muito criativo e uma coisa diferente daquela coisa narrativa tradicional e boring, né, que a gente costuma consumir no noticiário. Gente, mas é algo que nunca nenhuma emissora de televisão conseguiu fazer, né? Vamos deixar agora, todos esses... Lisana, só para citar o seguinte, o que o Rodrigo acabou de falar responde um pouco o que o Carlos Oliveira perguntou via Facebook. O Marcos, não é isso? É isso. Ele perguntou pra gente, é um exemplo da pergunta dele, um exemplo prático do que da dúvida dele. O Marcos pode ser uma pessoa boa para sugerir pautas, porque ele sempre participa muita ênfase aqui pra gente. É verdade, o Arthur foi bem lembrado. Vamos aqui agora fazer aquilo que ninguém quer fazer, que é nos despedirmos. Vamos colocar todos esses links, estão na página do evento, e o evento está na nossa página do Facebook, na nossa fanpage Overdose Virtual. Então, assim, dá para pegar tudo que foi falado aqui, todos os links, todos os contatos, falar com todos os nossos convidados através da nossa página. Quem ficou com dúvida, quem ficou querendo entrar em contato com o grupo do Era Transmídia, com os convidados, é só ir lá. A gente vai começar a nos despedir aqui. Vamos começar a nos despedir aqui pela Adriana Galivelho. Muito obrigada. Só um parênteses, Oi. Lisandra. Chama a atenção de... Você não precisa ter um perfil no Facebook para acessar a nossa fanpage, tá? Exatamente. Tem muita gente que me pergunta isso. Só colocar o endereço lá, www.fb.com/overdose virtual FB ou Facebook. É porque nossa página está Overdose Virtual. Nossa página está configurada para o link aberto, inclusive o streaming é também para audição em aberto. Adriana, está falando lá do Rio Grande do Sul. Graças a Deus a internet acabou com a geografia. E eu agradeço, mas acredito que eu posso agradecer em nome do Overdose Virtual a sua participação como economista, professora da ESPN, trouxe uma contribuição diferente aqui para o tema do storytelling. Muito obrigada pela sua participação, eu espero contar com a sua contribuição novamente. Fica aqui as suas considerações finais, dicas e contatos para o que você quiser deixar aqui para nós. Ok. Eu agradeço imensamente o convite de vocês, do Rodrigo também, que nos colocou em contato, né? Participar com todos vocês foi muito importante. O pessoal que está no Facebook também mandando as perguntas. Eu deixo aqui o contato, né? Eu tenho a empresa Armazém de Projetos, que é, como tu falou ali, de design estratégico, que uma das ferramentas é storytelling, né? E a dica é que, tudo bem, história tem em todo lugar, né? Só que a história tem que ser inspiradora, né? Tem que ter engajamento, ela tem que gerar um vínculo emocional e, como disse o Rodrigo, né? Tem que te trazer experiências. Então, storytelling é isso. Muito obrigada pela participação. Então, agora vamos falar aqui com o Eduardo, o nosso roteirista. Ele tem vamos lembrar que ele tem um filme aí debaixo do braço, não é mesmo, Rodrigo? Rodrigo não, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. A sua participação foi brilhante, interessante, porque a gente teve aqui um ponto de vista de quem escreve e conta histórias e para que ela tome em formatos. Fica aqui para você o microfone para você deixar suas considerações finais, Twitter, enfim, o que você quiser. Bom, eu estou aqui ao lado de 3 grandes professores, né, que é a Adriana, o Almir e o Rodrigo. Então eu pouco falei, porque eu sou só um roteirista e eles já são professores. Mas eu adorei participar. Muito obrigado pelo convite.
Gostei muito do que foi falado. Agradeço a vocês todos, ao Mariel, ao Felipe, a você, Lisandra, e ao Rodrigo, que falou, que me indicou, né? Então, muito obrigado por tudo. Estou postando aqui o nome de alguns membros da Era Transmídia que estão nos ouvindo. Seu Twitter? O meu Twitter é @EduardoJatobá1. Vamos ao Almir. Almir, você que é um professor da USP, que é professor no setor de ciência, de cinema. Também já fez programas em uma transmídia, em uma mídia alternativa, que é a internet. Muito obrigado pela sua participação. Adorei te conhecer. Gostaria de manter um contato mais próximo para trocar figurinhas. E eu queria que você deixasse suas considerações finais, contatos e o que você quiser contar para ir para a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Lisandra, a apresentação que o Rodrigo fez, agradeço o Felipe, Mariel, e também por estar ao lado do Eduardo, da Adriana. Eu vi uma conversa aí do meio sobre academia, nem quis falar nada. As pessoas têm um certo preconceito contra os acadêmicos, mas na verdade não tem nada, é a mesma coisa que os acadêmicos têm o preconceito contra quem é do mercado, né? É uma bobeira imensa. E como você disse, eu fiz, em 2007 eu tinha um programa ao vivo também, com chat, com interatividade, numa web TV, e chamava Boto Play. E eu vi a abertura, adorei a abertura com aquele bang bang lá. Então a abertura do Boto Play foi feito eu e minha filha. Minha filha tinha 12 anos na época, ela participava do programa também. Durante o Boto Play. Era eu, o Rogério Borovic e a Ana Rosa, com o apoio da Nina, da Bruna, do Rafael Buozzi, Bruna Calegari. Então era muito legal e era um projeto, de uma certa forma, muito inovador e fora da academia. Então eu acho que eu agradeço muito pela conversa hoje, foi muito legal. O meu Twitter é @almiralmas, e as pessoas que quiserem entrar em contato comigo podem entrar em contato. Eu estou no Facebook também como Almir Almas e estamos abertos para outras conversas e outros bate-papos que a gente puder fazer. Então tá bom. Rodrigo Dias Arnaud, a gente faz que eu digo, o Overdose faz um agradecimento especial aqui. Eu também, o agradecimento é pela pauta em si, pela sua participação, mas por ter nos indicado e juntado tantas pessoas brilhantes e com tantos talentos especiais e particulares de cada um. Como a pauta foi toda ao seu redor, né? Orbitou à sua volta. Eu faço um agradecimento especial e também lhe dou um crédito a mais, no sentido de que eu sei o quanto você vive e ama o tema. E nesse sentido, eu estou lhe agradecendo do fundo, eu particularmente estou lhe agradecendo do fundo do coração toda a sua atenção durante a semana para levantar pauta e fazer esse programa ser possível hoje. Muito obrigada por toda a atenção também lá no evento, na página do evento, pelo Story Mob, por toda aquela movimentação toda. Fica aqui agora o microfone para você. Obrigado, Lisandra. Eu que agradeço você o convite aí. A gente já não é a primeira vez que eu participo, né, do programa. Então, assim, eu sei da sua luta aí, como é difícil juntar a pauta, os convidados. Então, eu fiz a minha obrigação de um participante que foi convidado numa outra turma. Agora fica o recado para o Almir, Adriano e o Jatobá prepararem pauta para as próximas, né? Arrumar convidados, né? Não, pois aqui a casa está aberta. Certo. Então, eu que agradeço, Lisandra. E assim, eu vou dar alguns recadinhos. O primeiro, eu acho que a brincadeira que a gente fez no mural aí foi legal para trazer um exercício. Aí a gente teve mais de 70 curtirs, já vi que tem mais um monte de outras imagens, deve ter quase 20 imagens postadas com mais de 200 comentários. Só que não são comentários
fúteis, né? São comentários de conteúdo sobre a história, né? Então, em menos de 24 horas, né? Detalhe. Dá para escrever 20 livros, é o Story Mob. Dá para fazer 20 Story Mob. Eu acho que seria legal até separar isso e botar num espaçozinho do site da Overdose lá, né? Eu acho que eu vou... A gente não pode fazer isso com regularidade, não? Eu vou fazer... Eu vou pensar numa estratégia disso. Eu vou levantar uma aba lá. Pode deixar. Pois é, ficou tão bacana que a gente podia fazer. Eu vou levantar uma aba lá. Vamos lá, vamos pensar isso. Pode ter certeza que meus comentários lá vão ser fabulosos. E o meu Twitter é @Rodrigo Arnaud, ARNAUT de tatu. O grupo Era Transmídia, a gente está lecionando cursos sobre transmídia, tem lá no nosso site que é eratransmedia.com. Também estamos aí desenvolvendo projetos na área de transmídia, né? Convido a todos a participar do grupo, né? Gratuitamente, o nosso grupo é aberto, todo mundo que participa também colabora com os projetos, está sempre junto com a gente nas visitas em agências, empresas, universidades, né? Essa semana, 2 membros do grupo, Dimas e a Ananda, foram para Belo Horizonte palestrar lá na PUC, outros 2 membros, que é a Solange e o Eduardo, foram para Uniar, em Araraquara. Em agosto, nós estamos moderando um painel na SET, né? O Almir também vai ter uma participação lá num painel. A SET, que é a Sociedade de Engenharia de Televisão, vai promover um congresso, que é o Congresso SET. Eu convido a todos a participar, vai ter bastante discussão em cima de televisão, tem uma parte técnica forte, né? Mas nós vamos puxar para um lado de conteúdo também em TV. Vai ter um fórum Transmídia em setembro, promovido pelo grupo, vai ser na ESPM, dia 14 e 15 de setembro. Quem quiser receber dicas de livros, artigos, os cases, só me mandar um e-mail para mim, é rodrigo.arnaut, né, @eratransmedia.com. O nosso artigo está disponível gratuitamente para download no site, explica lá os 8 conceitos de transmídia que nós acreditamos ser essencial num projeto. Nossas reuniões são semanais, normalmente às quartas-feiras. Temos um excelente happy hour depois em São Paulo. Temos reuniões também que estão acontecendo quinzenalmente em Belo Horizonte. A Ruth Elias, que é do grupo lá de BH, que está agitando quem quiser participar. E o último recado, a última observação é os 2 projetos do grupo, né? A gente tem um projeto que chama Partida, que o Eduardo Jatobá está escrevendo o roteiro multiplataforma, né? Agora nós abrimos quais são essas plataformas, são mais de 8 plataformas, desde o teatro, passando por TV, blog, sites, celulares, camisetas, livros. É um projeto de uma história de amor, de um personagem que abandonou os pais, depois de alguns anos na cidade grande, ele volta, os pais morreram, né? Quem quiser ajudar nesse projeto, em alguma mídia dessas, no storytelling todo, seja bem-vindo, é um projeto colaborativo, é um crowdsourcing. E o outro projeto, que a TV Era Transmídia. Nós estamos criando aí uma produção de um programa, o piloto deve ser gravado em julho. Quem quiser participar e também colaborar, somos todos voluntários e estamos fazendo tudo com muita garra em prol do conhecimento, né? Compartilhar nosso conhecimento, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pesquisa, o que rola no mural, a gente vai trazer esse conteúdo para um conteúdo de TV, né? A gente tem mais de 20 posts por dia com dezenas de comentários cada um no mural, né? Então o nosso mural é muito movimentado e tem muita informação que o Facebook depois de 3 meses se perde ali, né? Então nós estamos fazendo isso daí para juntar todo o conteúdo. Então... Esses foram os meus recados aí. Obrigado a todos novamente. Mariel, obrigado ao Felipe, né? Ao Eduardo, a Adriana, ao Almir, e também a quem nos ouviu aí, né? A Solange, a Graça. A Graça fez uma pergunta sobre fragmentação de conteúdo nesse mundo, se não tira o foco das pessoas, porque não tem mais começo, meio e fim as histórias agora. Realmente a Graça tem razão, é tudo muito maluco, né, as coisas. E o Nelson Cieno, o Bruno, a Luana, o Marcos, Viviane, Silvana, Décio, Vani, Karina, DJ Nigrini também nos ouviu, viu? O DJ Nigrini é o dono da rádio. Então vamos lá. Felipe, suas considerações finais lá do Nortão, que inveja de você, do teu calor. Vamos lá. Mas amanhã eu já estou voltando para a cidade de 40 graus. Vamos lá. Mas é o seguinte, eu queria agradecer aos ouvintes, agradecer a participação de todos. Achei fenomenal a história de hoje, né, sobre storytelling.
E, enfim, é um assunto que não dá até para uma parte 2, né? A continuidade, mas enfim, vamos gerar conteúdo lá na página. Eu agradeço muito e quero deixar meu contato, que é o @Felipe Labanca, né? PHILLIPI. Philip. Um abraço e boa noite a todos. É o que faz a gente pensar em Philip. Exatamente. Mariel. Pois é, uma boa noite para todas as pessoas que participaram aqui conosco, né? E hoje realmente nós estamos quase do Oiapoque ao Chuí, porque o Felipe está no Maranhão, está no nosso estúdio do Maranhão, e a Adriana está no nosso estúdio do Rio Grande do Sul. Então nós estamos quase pegando o Brasil todo. Então, vocês quase não pegaram um avião, né? Oiapoque ao Chuí. Quase isso, pois é. Então, realmente eu desejar uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. Agradecer muitíssimo a participação do Rodrigo, do Eduardo Jatobá, da Adriana, do Almir Almas, da Simone. A Simone ficou quietinha aí, né? Simone Coutinho. E, obviamente, desejar que vocês tenham uma ótima semana, que vocês participem cada vez mais ativamente dessas atividades em que a gente pode se transformar em alguém mais especial nessa condição, nessa capacidade de contar histórias. Isso é muito bacana, a gente se desenvolver nisso. O meu e-mail é mariel.souza, com Z, mariel.souza@gmail.com, e o meu Twitter é @marielsouza. Eu queria só, no finalzinho, agradecer a participação dos nossos ouvintes, né, só relacionando alguns em particular: Luana Borges, Silvana Andrade, Marcos Oliveira, Levi Júnior, Karina Kaki, Vani Laube, Solange Uieda, Viviane Ávila, Ruth Elias, a Simone Coutinho e o Décio Mascarenhas, que nos ajudou bastante no nosso Storyboard lá. Gente, uma boa noite para todos vocês. Eu espero encontrá-los novamente em outro programa. Bom, eu vou não sei se o Mariel falou do Nelson Siena Lobo, Bruno Figueiredo. Ah, sim, tenho exatamente, tá. Tem ele, sim. Carmen Lia Balzani e tem mais umzinho aqui, Christopher Nascimento e Kainan Vieira. Ele fez uma pergunta que não foi respondida aqui ao vivo, mas todo mundo encheu de respostas para ele lá na fanpage. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: eu adorei o assunto, adorei também toda a mobilização no evento lá na fanpage. O assunto foi adorável, mas a gente tem que pensar no próximo programa, que vai ser arrasador. Próximo programa tem nada mais, nada menos do que o Dr. José Milagre, que vai vir falar sobre guerra eleitoral nas redes sociais. Então, é aquela coisa, né? A rede social virou o quê? Virou um local para você falar de política. E quanto vale seu voto, quanto vale seu clique vale um voto, como é que fica isso? Ele vem aqui para falar disso, ele é um advogado, especialista em direito eletrônico, ele vai vir falar como é que tudo isso se apronta na internet. Mas ele não vem sozinho, ele vem também com Fernando Gravataí. Fernando Gravataí é do site Gravataí Merengue, o Graves, do Twitter. Vem também junto o Emerson Anomia, o Emerson Damasceno, né, do Desencontro, lá de Fortaleza. Não, também a gente aqui puxa a gente de cima, de baixo. E aquele que é o causador na internet, que é um fervoroso twitteiro, defensor de um partido político aí, defensor de uma presidenta aí, que vai vir falar sobre como que ele defende tanto e isso afeta a sua vida pessoal ou não, sendo ele um ator da novela da Globo. Ele vai vir... Você vai contar quem é? Vou. Contamos? Vamos contar, Mariel? Vamos contar. A gente conta ou não conta? Contamos? Pode contar. Ah, gente, está confirmado. Pode contar, porque eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena porque a posição dele é muito interessante, ele tem os argumentos dele, óbvio. A gente não vai querer criar nenhum tipo de debate, nem discórdia, nem nada. O debate não é um debate político. É um debate sobre redes sociais na internet. Então tem que pensar bem sobre isso. Nós vamos querer ouvir a opinião dele, ver os argumentos dele, porque ele também
E vale a pena falar quem é, porque ele já confirmou a presença dele. Ele já confirmou. É o nosso querido Zé de Abreu. O Nilo do Lixão. O Nilo do Lixão, mas ele não é o Nilo do Lixão apenas porque ele tem uma carreira que não o julga apenas pelo excelente trabalho que ele está desenvolvendo. Ele vai vir aqui falar de como ele faz a fervorosa defesa da política dele nas redes sociais. Então, fiquem ligados, tem ainda o Inteligência e Contra-Inteligência do Mariel, tem tudo aí pra gente... Tem gente boa vindo pela frente. Tem tudo que também tem um grandão aí do governo. Então é só ficar ligado na nossa agenda, lá na nossa fanpage Overdose Virtual, no Facebook ou em nosso Twitter Overdose Virtual. Eu adorei o programa de hoje, um beijo para todo mundo, boa semana, trabalhem lindamente bastante, produzam muita coisa bonita, apesar do frio aqui no sul, tá? E vamos lá...